Bom dia, quarto ano. A aula de hoje é Geografia, tá? Então vamos abrir o livro de Geografia na página 36. Pronto? Já abriram? Então vamos começar, né? Hoje nós vamos falar sobre o relevo do Brasil, né? Então, a superfície da Terra é bem diferente de um lugar para o outro. É possível perceber essas diferenças no solo brasileiro, bastante marcado no aspecto físico, ou seja, em sua forma. Relevo é o conjunto das formas de superfície terrestre, ou seja, das diferenças de níveis entre os terrenos baixos ou elevados, planos ou acidentados. Ao longo do tempo, o relevo terrestre sofre alterações, seja por condições naturais, como os ventos, as chuvas, né, as atividades vulcânicas, os terremotos, seja pela própria ação do ser humano. As principais formas de relevo são montanhas, planaltos e planícies. Há variantes do relevo, que são as mudanças ocorridas nas formas do relevo no decorrer do tempo geológico, como depressões, serras, chapadas, tabuleiros, montes ou morros e patamares e outras configurações como ilhas, vales e dunas, né? No Brasil ocorrem predominantemente os planaltos, as planícies, as depressões, as chapadas e as serras. Tá? Então aqui embaixo nós temos um mapa do relevo do Brasil, né? Vejam que essas cores verdinha, clarinha, é onde a gente pode encontrar as planícies. No rosa são as depressões, bastante depressões, né? Nas chapadas, o verde. No vermelho são os planaltos e nas serras o marrom, né? Essas depressões, elas são causadas pelas transformações da nossa terra, né? Transformações essas principalmente causadas pelo homem, né? Pelas chuvas, o vento, né? Que fazem essas transformações nesse nosso relevo, tá certo? Então virem a página 37. Planaltos são superfícies planas ou levemente onduladas que se estendem em terrenos elevados. A maior parte do relevo brasileiro é formado de planaltos. Os mais importantes são Planalto das Guianas, Planalto Brasileiro, Planalto Atlântico e Planalto Meridional. Aqui do lado nós temos um exemplo de um planalto, né? Que são são ondulações, né? Levemente onduladas, né? Planícies são grandes extensões de terras planas ou levemente onduladas com baixas altitudes. Nosso território possui 4 planícies principais, que é a planície da Amazônica, a planície do Pantanal Mato-Grossense e a da Araguaia e a costeira ou litorânea. Depressões são áreas rebaixadas em relação ao nível do mar, depressões absolutas ou as áreas vizinhas, que são as depressões relativas. Algumas das principais depressões brasileiras são as norte e sul-amazônicas, ou a do Araguaia, Tocantins, a do Amazonas Ocidental, a sertaneja do São Francisco e a do meio norte, a periférica da borda leste da Bacia do Paraná e a periférica sul-rio-grandense. Essas são algumas das depressões, né, existentes aqui no nosso planeta. Chapadas são geralmente planas, com altitudes elevadas e lados que podem apresentar diferentes inclinações. Algumas das principais chapadas do Brasil são a da Bacia do Paraná, a do São Francisco, a do Araripe, a Diamantina, a dos Parecis, a dos Veadeiros e a dos Guimarães e a do meio norte. E serras são áreas elevadas e acidentadas, formadas por rochas da natureza diversa. As serras do mar, da Mantiqueira e do Espinhaço são algumas das principais presentes no
no nosso país. Então, do lado de cada uma dessas especificações de Planalto, tem a imagem de cada uma delas aqui, ó, certo? Você sabia? O Brasil não possui áreas de altas montanhas, como é o caso das principais cordilheiras do mundo. Os Andes, na América do Sul, as Rochosas, na América do Norte, os Alpes, na Europa e o Himalaia, na Ásia, certo? Então, essas são algumas das principais planícies, né? Das montanhas, uma das mais altas, as mais altas das montanhas, e aqui no nosso país não tem essas montanhas tão altas assim, tá certo? Então, vocês vão responder agora a página 38 e 39, tá? E logo após, nós teremos a aula de produção de texto, tá certo? Então, responda a atividade, alguma dúvida já sabe. É só me ligar, mandar mensagem de texto ou áudio que eu vou estar tirando essa sua dúvida, tá certo? Então, até daqui a pouco.